Uma boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui de novo com vocês, com essa pequena reflexão introdutória para esse nosso encontro do grupo de pesquisa. Eu queria compartilhar com vocês hoje uma leitura de uma obra que eu considero fundamental para o aprofundamento crítico do nosso grupo de pesquisa. Essa obra que nós estamos nos preparando para esse encontro de hoje, né, o livro A Terra Dá, a Terra Quer, né, do autor Antônio Bispo dos Santos. Antônio Bispo dos Santos, ele é uma liderança quilombola, ele é um intelectual orgânico, ele é um lavrador, ele é um pesquisador do Brasil profundo, né? Então, o que esse livro traz de importante para a gente discutir e problematizar no nosso encontro, né? Ele é escrito, vocês puderam perceber, de uma forma bastante acessível, né? Ele carrega uma densidade científica, eu posso falar até mesmo uma densidade epistemológica bastante potente, porque apesar da simplicidade da linguagem, ele traz para nós uma proposta de ruptura com esse pensamento colonialista que ainda está estruturado em larga medida na nossa cultura jurídica, nas nossas instituições e até mesmo nas nossas formas de mediação de conflitos, né? Por isso que eu acho que ele é disruptivo nesse sentido, né? Que por meio inclusive da própria linguagem, ele faz uma crítica das linguagens institucionais, né? Então o Bispo ele nos fala a partir de um lugar que raramente nós escutamos na academia, que é o lugar do saber oral, né? Que é o lugar da roça, que é o lugar das encruzilhadas entre os biomas, que é o lugar das casas de farinha, é o lugar dos engenhos de rapadura. Ou seja, é exatamente por isso que essa leitura ela é tão essencial para o GEPAJU, né? Para o nosso grupo. O Bispo ele traz para nós essa ideia de contracolonização das palavras, né? Dos saberes, das práticas, Ele, de certa maneira, ele convida, ele traz para nós esse convite para a gente revisar os nossos próprios termos, né? Os termos com os quais nós pensamos o conflito, a gente pensa a justiça, os termos com os quais a gente pensa a vida em comunidade. Ou seja, o Bispo ele nos mostra que antes de qualquer sistema jurídico estatal, existiam e ainda existem sistemas comunitários de gestão de vida, de escuta, de partilha, e são modos outros de organização que não passam pelo monopólio da autoridade ou até mesmo pela concentração da palavra em juízes, promotores, advogados. Acho que essa é uma riqueza muito profunda. Eu acho que isso é um elemento de identidade do nosso projeto que sempre abraçamos nessa cultura de podemos criar uma sociedade da mediação, né? Não apenas a mediação institucionalizada, que é muito importante, mas também para outras práticas de mediação, as mediações comunitárias, as mediações feitas nas localidades, né? Por pessoas bem intencionadas, por uma cultura de paz, né? Então, gente, a partir desses conceitos, né, de confluência, de compartilhamento, que ele contrapõe a ideia de troca, né, a ideia de desenvolvimento, né, é importante nós lembrarmos, né, que essa ideia de inversão, né, essas palavras que ele considera bastante infectadas por uma lógica cosmofóbica e colonial, né, ou seja, Bispo ele nos convida para refletir sobre essas práticas de justiça, de uma justiça, gente, que nasce no chão da terra, né? Ela nasce do afeto, ela nasce da coletividade. Essa dimensão comunitária e, de certa forma, envolvente, né? É o que mais aproxima da proposta de autocomposição que o nosso grupo estuda. Ou seja, uma justiça que surge, que emerge da escuta entre os iguais, do reconhecimento mútuo, né? E de toda essa circularidade da palavra, né? E não da hierarquia. Isso é muito importante, né?
Isso é muito importante para nós. Então esse livro, ele se conecta diretamente com os objetivos do nosso grupo, especialmente quando o bispo ele defende que a política, eu anotei aqui na colinha, é uma ferramenta colonial porque pretende gerir a vida alheia. E que é uma autogestão, né? Ou seja, é a convivência entre aquilo que a gente pode falar de diversais, como ele diz, ele usa esse neologismo, né? Diversais, os diferentes, né? Que pode abrir caminhos muito mais legítimos para a resolução dos conflitos, porque as pessoas, quando elas se enxergam no processo, elas legitimam muito mais e tornam muito mais eficazes as decisões que são compartilhadas e compactuadas, né? Então, gente, a gente pode trazer a ideia de que a leitura dessa obra, A Terra Dá, A Terra Quer, ela não é só recomendável para nós, ela é urgente, mais do que recomendável, porque nós estamos tentando construir um campo de saberes e de práticas que resgate exatamente essa dimensão comunitária da justiça. E nós não podemos fazer isso sem escutar quem já viveu ou vive esses modos de fazer as gerações. Então o bispo traz para nós essa experiência, traz para nós esses olhares, né? Então eu digo para vocês que essa obra é para mim um convite à escuta radical. Ela é uma escuta, ela é um convite à escuta do silêncio da terra, das palavras dos mais velhos, das práticas do cotidiano, né? Essa obra para nós, gente, ela é um lembrete de que a justiça, antes de ser um código, antes de ser uma sentença, a justiça ela é uma forma de estar com os outros, humanos e não humanos, em harmonia e respeito com a natureza, com os animais, né? Ou seja, com o planeta, né? Com toda a sua estrutura, toda a sua constituição biopsíquica, né? Enfim. Então vamos colocar esse texto aí nas nossas discussões do encontro de hoje, para que eu tenho certeza o debate ele possa germinar muitas boas ideias entre nós. Eu cumprimento a todos e eu espero que vocês tenham um excelente dia de conversas, de debates e de reflexões e inflexões que são muito necessárias para nós pensarmos a vida e para nós pensarmos olhares disruptivos de como nós enxergamos o fazer justiça, os saberes apropriados e as apropriações que são importantes para a vida e a dignidade de cada um de nós. Um forte abraço para todos.